Olá, meus amigos e amigas, bom dia para todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje, dia 26 de dezembro, estamos aqui para a última live do ano, de grandes exigências, um ano de grandes dificuldades, um ano de muitas perdas. É um ano no qual nós fomos cotidianamente desafiados e aqui, nesta manhã, recebendo o professor Maurício, que acabou de chegar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o livro Sociedade do Cansaço. Esse é um livro bem interessante e é um livro que nos dá uma vantagem porque você pode encontrar esse livro em PDF, né? Ele está disponibilizado em PDF na plataforma Google. Então, estamos aqui para essa última live desde março. A primeira live que eu fiz foi no dia 21 de março, né? 22 de março. Então, já faz um tempo que a gente tem aqui essas rodadas de conversas. Muitos amigos e amigas passaram por aqui e de uma maneira muito especial o professor Maurício, nosso grande amigo, nosso irmão, uma fonte de inspiração sempre. Seja bem-vindo e um Feliz Natal para o senhor, para a sua família, que seja um tempo de reencontro e de paz, né? Obrigado, professor e amigo Dalmo, e a todos os que se conectam conosco, né, nessa manhã de sábado, nesse período de Natal, nos aproximando já do final do ano, para a gente conversar um pouquinho sobre esse texto, né, A Sociedade do Cansaço, dizer alguma palavrinha, fazer alguma reflexão sobre esse texto tão interessante, como o professor Dalmo disse. A gente tem aqui, é bem pertinente começar falando sobre o autor, né? E ele foge um pouco daquele padrão de Europa, né? É um sul-coreano, embora o seu trabalho seja desenvolvido todo a partir da Alemanha, mas esse dado de ser um não europeu nos coloca numa perspectiva de vantagem, né? Porque assim, uma outra visão de mundo, inclusive um outro formato de cultura. Claro, embora o seu trabalho desenvolvido na Alemanha o coloca em direto contato com aquilo que se chama de cultura ocidental, né? Então, mas é alguém que traz raízes diferenciadas, né, nesse contexto. Promove uma reflexão bem interessante, inclusive com algumas inferências diferenciadas sobre o Nietzsche, né? Tem uma perspectiva assim um pouco mais inovadoras, vamos dizer assim, relativa ao Nietzsche. Então, professor Maurício, assim, eu vou falar mais ou menos uma coisa que eu vi e lhe entrego a palavra, né? Eu vejo que o autor ele tenta promover um enquadramento, né? Ele tenta colocar a sua obra naquilo que se chama, num diálogo com aquilo que se chama sociedade disciplinar, né? E aqui é aquela ideia de uma sociedade do controle, e aqui a gente vai ver uma tentativa de diálogo e, na minha opinião, uma demonstração de que a gente está um passo à frente daquilo que era a sociedade disciplinar, né? Então, um enquadramento aqui a partir da obra do Foucault, né? Então, tem um debate aqui a partir desse referencial. Na leitura que eu faço é interessante, ele percebe a importância e a contribuição do Foucault, mas ele não apresenta o seu livro como se fosse uma mera continuidade, né? Tem pontos de encontro, mas ao mesmo tempo tem pontos de avanço em relação à obra do Foucault, né? Esse é um primeiro enquadramento que eu faço, além, claro, da obra do Nietzsche, que vai perpassando toda a leitura que o autor tem daquilo que a gente pode chamar de sociedade, né? Então, são pontos que me chamaram a atenção logo de início, para lhe entregar a palavra, né? É um texto bastante interessante, apesar de ser um texto curto, digamos assim, né? Ele dialoga com muitos autores e com muitas perspectivas, digamos assim, com uma perspectiva filosófica, mas também psicológica, também sociológica, né? E assim dialoga com vários autores, né? Como o próprio Michel Foucault, que também tem influência no seu modo de pensar, mas dialoga com o Nietzsche, dialoga com a Hannah Arendt, dialoga com Freud, com o Giorgio Agamben, né? E é um diálogo em que ele apresenta, obviamente, assim, em poucas palavras, esses autores, né? Em pequenos parágrafos, né? A obra é uma obra curta do ponto de vista, digamos assim, quantitativo,
né? Uhum. Mas eu acho interessante porque a gente consegue ter uma leitura, pelo menos geral, da visão desses autores que ele vai apresentando e no geral, meio que discordando, né? Não desconstruindo necessariamente, mas discordando no sentido de ter um posicionamento diferente, né? Sobre a sociedade disciplinada de Michel Foucault, sobre digamos assim, a sociedade repressiva de que falava Freud, em que viveu Freud, dizendo inclusive que na sociedade do desempenho não existe mais o inconsciente, como se pensava na perspectiva freudiana, não é mais um eu reprimido, né, mas é o eu do desempenho. Então, assim, eu acho uma leitura muito interessante, porque a sociedade do cansaço, ele vai fazer exatamente uma caracterização da sociedade atual, né, e o termo que ele usa, né, e que ele encontra, digamos assim, para expressar a sua leitura daquilo que é o mundo na atualidade, é exatamente essa expressão cansaço, né, uma sociedade do cansaço, porque é a sociedade da produção, porque é a sociedade do desempenho, né? É claro que ele também traz elementos, apesar da crítica, digamos assim, a psicanálise freudiana, porque ele vai contextualizar, digamos assim, os conceitos de Freud, né? E dizer que nós vivemos noutra época, portanto, alguns desses conceitos poderiam estar obsoletos, mas ele ainda resgata, por exemplo, o conceito de narcisismo, né? Quando fala das redes sociais. Tem também uma leitura, acho muito interessante, do ponto de vista, digamos assim, material, uma crítica ao capitalismo, ao neoliberalismo. Ele vai dizer que hoje o sujeito ele se explora, né, e ele acredita que está se realizando enquanto sujeito, né? Essa questão eu achei muito interessante. Mas, assim, eu tomaria como ponto de partida para, digamos assim, para de alguma forma apresentar o texto, né, e também para a oportunidade da gente ler, de interpretar e discutir, um pouco, digamos assim, a sequência do texto mesmo, assim, começando com o primeiro capítulo. Eu acho muito interessante o que ele chama de violência neuronal, né, que ele vai comparar um pouco o século XXI, ou o século atual, com o século passado, né, e ele começa dizendo basicamente que cada época traz os seus problemas próprios, os seus problemas fundamentais, e vai dizer que do ponto de vista patológico, né, nós não estamos mais numa sociedade bacteriológica ou viral, né, como foi a sociedade no século XX, né, que é uma sociedade marcada, ele diz, pela negatividade no sentido de que numa época, digamos assim, bacteriológica, você tem, digamos assim, um inimigo que seria a bactéria, né, e você tem aí um antibiótico, né, para combater esse inimigo, né, assim, com certa clareza, no caso de uma época viral, né, apesar dele ter escrito esse livro em 2017, pelo menos a segunda edição eu tenho é de 2017, talvez a primeira seja anterior, não sei, mas, digamos assim, ele não tinha o vírus, né, da Covid agora, mas de qualquer forma, acho que o livro dele não, com isso, não perde aquilo que se propõe, até porque ele está fazendo uma leitura da sociedade no sentido um pouco mais amplo, né? Isso, assim, aquilo que ele diz não deixa de ser verdade, mesmo com a pandemia aí da Covid-19, né? Mas ele diz que nós não vemos mais numa época viral, porque na época viral também se tem um inimigo, né? Digamos assim, e se tem exatamente se cria uma vacina, né? Então é o que ele chama de sociedade imunológica, né? Na sociedade imunológica você tem a alteridade, né? Você tem o outro, que seria, digamos assim, no caso, a bactéria ou o vírus, né? E ampliando isso para dentro de uma leitura, digamos assim, da realidade social, né? Você tem o outro como aquilo que dificulta, digamos assim, uma vida social mais tranquila ou mais harmoniosa, sei lá. Mesmo que a gente pense aí na questão da Guerra Fria, você tem, mesmo que seja a Guerra Fria, digamos assim, uma pacífica entre aspas, mas você tem uma tensão constante, parece que tem um inimigo, né, da parte do Ocidente, o inimigo, ou do capitalismo, seria o comunismo, e da parte do comunismo seria, digamos assim, o inimigo seriam os Estados Unidos, que representam aí a sociedade
capitalista na época da Guerra Fria. Então você tem o que ele chama de negatividade, né? Você tem a negação. Em termos filosóficos, acho interessante que ele vai dizer que a época imunológica ela é marcada pela dialética da negatividade, né? E aí, de alguma forma, isso ressoa de uma maneira que nos faz lembrar o Hegel, né? Você tem a afirmação, você tem a negação e você tem a negação da negação. Então, para que as coisas se movimentem, para que a sociedade se movimente, a história se movimente, você necessita dessa negatividade, né? Que em algum momento ele vai chamar de outro, né? Da alteridade, né? A alteridade, de alguma forma, ela demarca essa diferença, né? Entre o eu e o outro. Tudo bom, Patrícia? Entre o eu e o outro, e nós viveríamos no século XXI não mais na época, digamos assim, bacteriológica, nem viral, nem na época imunológica, porque nós não, digamos assim, a sociedade não adoece por causa de uma certa negatividade, por causa da alteridade, por causa da bactéria ou por causa do vírus, né? Mas o adoecimento ou o cansaço da sociedade se dá exatamente por causa de um excesso de positividade, né? Ou seja, falta esse elemento da negatividade. Quando tem o elemento da negatividade, você tem o sistema imunológico de combate, digamos assim. Quando falta a negatividade, você tem só positividade. Parece que falta alteridade, falta essa dialética, digamos assim, imunológica, que é a dialética da negação, da negatividade. E aí, até o combate fica difícil, porque é a época em que não se tem o inimigo, digamos assim. Né? Então tudo é de alguma forma muito light, né? Ele vai dizer que vai faltar exatamente na época atual vai faltar a estranheza, né? Aquilo que seria estranho se torna exótico, né? E por assim dizer é consumido, né? No mercado, né? Algo que antes seria estranho aparece na propaganda como algo de exótico, e aquilo que é exótico parece atrair, aquilo que atrai, né? Atrai também, digamos assim, turistas, e aí o estranho se torna exótico, que elimina a dimensão de alteridade e a dimensão de negatividade, e nesse sentido a negatividade parece ter um sentido positivo, né? Mas nós não temos essa negatividade na época atual, e isso aí vira consumo, ou seja, absorvido pelo capitalismo. É aquela ideia de que o capitalismo, dentro do capitalismo se admite todo tipo de crítica, mas a crítica parece não tocar, digamos assim, a estrutura. Ele absorve a crítica e a crítica se torna, inclusive, consumo, né, para servir de combustível, de impulso para o próprio capitalismo. Aí, de fato, ele vai dizer que nós não estamos mais nessa época imunológica, não estamos mais na época disciplinar, e aí já vai entrar no segundo capítulo, né, para além da sociedade da disciplina, que é exatamente onde ele vai ter o diálogo com Michel Foucault. Isso. Essa perspectiva imunológica, pela leitura que ele faz, não se coaduna com a ideia de globalização, né? Porque essa perspectiva imunológica, pela relação dentro, fora, amigo e inimigo, defesa e ataque, então tem uma topografia específica, né? Ele deixa isso muito claro no texto. E aí a ideia de um mundo globalizado levou possivelmente à desintegração dessa perspectiva imunológica, né? Dessa visão imunológica de modelo de sociedade. E aí é interessante porque, como o senhor falou, né, o capitalismo permite a crítica, em alguns momentos alimenta a crítica e depois de absorver a crítica a transforma em objeto a ser consumido, né? Então tem essa dinâmica de engolimento, né? Então parece que a gente fecha o primeiro capítulo com essa perspectiva de que o mundo globalizado gerou um outro tipo de sociedade e aí a superação daquilo que é chamado de dimensão imunológica, perspectiva imunológica de uma sociedade, né? E aí vem o 2, além da sociedade disciplinar, e aqui tem um diálogo poderoso com a obra de Foucault, também Deleuze, né? Deleuze também caminha por aí, e até Félix Guattari também, então é interessante. Vamos lá. Ponto interessante. 2. Você falava dessa questão da globalização e quebra exatamente essa ideia de um outro, de um fora, de um dentro, né?
uma Uhum. espécie de massificação, né, ou Isso, unificação, isso. embora a gente saiba que essa ideia de globalização também ela precisa ser criticada, né, porque Isso. é uma globalização, digamos assim, do capitalismo ou do consumo, mas Uhum. não há uma globalização, digamos assim, das tecnologias, nem da economia, nem do dinheiro, né? O dinheiro continua É, concentrado em algumas nações, então não é tudo que se globaliza. É é, mais um mecanismo, digamos assim, instrumental do sistema capitalista para não apenas se manter vivo, mas para continuar crescendo e produzindo cada vez mais lucro. E aí eu me lembrei, você falou disso, eu acho que é para você retomar algumas coisas, mesmo que a gente não consiga passar, assim, acho uhum. que Sim, sim. importante a gente tomar algumas Abordar. ideias centrais. Você falou aí de Deleuze e do Guattari, naquele livro o que é filosofia, que eles vão falar exatamente, eles vão falar exatamente uma espécie de geofilosofia, né, quando eles vão falar ali do Uhum. conceito de territorialização. É muito interessante porque, digamos assim, uma espécie de geografia filosófica, né, ou de Uhum. filosofia geográfica que a gente precisa para fazer esse tipo de leitura. Mas, adentrando na sua questão, eu acho interessante a discussão que ele vai falar nesse capítulo, realmente, no segundo, uma discussão com Michel Foucault, quando ele vai dizer que nós não vivemos mais numa sociedade disciplinar, né? Se no primeiro capítulo diz que nós não vivemos mais numa sociedade bacteriológica nem viral, mas de uma violência neural, né? Ou neuronal, e aí talvez faltou explorar um pouquinho mais, a gente vai explorando ao longo do tempo, que são as doenças que são produzidas, digamos assim, Isso. no tipo de sociedade atual, né? Que seria exatamente ele colocar a depressão, TDAH, né? Isso. É, síndrome de burnout. Ele vai colocar as doenças próprias de cada, digamos assim, de cada época, e as doenças de hoje, elas estariam fora dessa perspectiva bacteriológica ou viral, porque elas se dão, digamos assim, num outro âmbito, né? E quando ela se dá nesse âmbito, digamos assim, da sociedade atual, ela é difícil de ser combatida, né? De ser Uhum. combatida exatamente porque falta essa perspectiva do que ele chama de negatividade, porque essas doenças elas são produzidas exatamente por causa de um excesso de positividade, né? Isso. Inclusive, ele vai dizer em certa altura que, por exemplo, a depressão ela só é possível numa sociedade onde é possível afirmar que nada é impossível, Isso. né? Então, Uhum. o sujeito acaba, digamos assim, adoecendo porque acha que tudo é possível e quando não consegue algo, ele se culpa, ele se auto-julga, e aí as doenças que derivam, digamos assim, dessa perspectiva, desse excesso de positividade. Mas voltando para a discussão Uhum. com Foucault, que de alguma forma é uma continuidade, agora ele está Isso. mostrando um outro aspecto, é que nós Isso. não vivemos mais na sociedade disciplinada, que falava Foucault, e embora Foucault seja um autor agora bem mais recente, não, mais recente do que Freud, né? Porque Freud morre ali em 1939, né? E Uhum. Foucault Isso. 1980 ou 80 e pouco, 84, ele no início dos anos Quatro, eu acho. 84, né? Eu acho Eu acho que isso 84. mesmo. Isso. É, mas, digamos assim, essa sociedade disciplinada que fala Foucault, de alguma forma, ela coincide com a sociedade em que Freud viveu, como Freud também lê a sociedade. É claro que Foucault ele também tem uma arqueologia do saber. Foucault ele vai falar dessa sociedade disciplinada de hoje como sendo um pouco o resultado, né, da sociedade do século naquele vigiar e punir, por exemplo. Ele vai falar da questão das prisões, né? É, e da questão dos suplícios, né, e que parece que a prisão e o direito moderno, de alguma forma, arrefeceu, amenizou, humanizou mais o suplício, mas ele disse, na verdade, o que fez foi disciplinar, né, quer dizer, a mesma coisa, só que agora agora é disciplinado, digamos assim, né, agora você tem ali para o preso, ou para o doente mesmo, para o louco, como chama ele, né, também na história da loucura, Uhum. você tem um especialista, você tem um psiquiatra, você vai ser cuidado, mas de alguma forma eles estão enquadrados, digamos assim, dentro de uma disciplina e como uma categoria, continua como uma categoria, uma espécie de categoria alheia àquilo que se costuma chamar de normalidade, né? Então, essa sociedade disciplinar que Foucault fala um resultado de um processo também, né? Ou seja, nós estamos na sociedade da disciplina, e aí na sociedade da disciplina,
o que é que se tem, digamos assim, como elemento característico ou simbólico, eu diria, dessa sociedade, né? Aí são as prisões, são os hospitais, né? São Asilo, os presídio. asilos, presídios, exatamente, ele coloca isso. E aí Byung-Chul Han, né, vai dizer que na sociedade atual, né, Academia. essa realidade não são mais os simbólicas nesse sentido, né? Embora existam, mas elas não têm mais esse peso, né? Talvez se a gente perguntar a uma criança, né, ou a um adolescente, que é um asilo, que é um manicômio, talvez até um presídio, eles não saibam dizer o que é que Uhum. isso é, o que isso significa, né? Provavelmente exatamente porque o peso simbólico disso vai se perdendo, embora seja também uma sociedade que a prisão no sentido de que algo que tolhe a liberdade está marcada também nas nossas vidas, que somos aparentemente livres, mas hoje seria o shopping center, ele coloca uma coisa assim, né? Os Coloca aeroportos, academias as de academias fitness, de prédios de fitness, né? escritórios, banco, E aeroporto, shopping. pronto. E vai. Então é uma sociedade, digamos assim, não mais disciplinar, mas é uma sociedade Desempenho. que se expressa, digamos assim, por essa abertura. É a sociedade do desempenho, e esse desempenho de que fala Byung-Chul Han, ele estaria simbolizado exatamente nas academias de fitness, não é? Nesses laboratórios de genética, eu acho que ele coloca isso Coloca, também, está tudo coloca ligado à assim. questão do desempenho, na questão do shopping center, né, e que é a expressão também, digamos assim, da produção e do consumo desse mundo capitalista. Então, de fato, essa é a característica da sociedade do século XXI, digamos assim. Se nós falarmos em crianças e adolescentes, elas vão se identificar muito mais com essas expressões, embora a gente também tenha que fazer o recorte, né, quais crianças, de que classes dessas crianças que sabem o que é um shopping center, o que é um aeroporto, né? Tudo isso a gente tem que filtrar. Ele não coloca isso, eu estou colocando agora para a Sim. gente não deixar também de apresentar uma perspectiva, digamos assim, de caráter crítico. E aí eu achei ele coloca uma coisa bem interessante, eu não sei se é exatamente, é mais ou menos isso, né? Eu acho que a ideia é exatamente essa que eu vou dizer, né? Que numa sociedade disciplinar, exatamente por causa digamos assim, dos manicômios, dos presídios, ela vai produzir loucos e delinquentes, não é isso? Né? Uhum. Daí, porque os Isso é. delinquentes iriam para a prisão, os loucos para o manicômio, né? Sociedade disciplinar, digamos assim, à la Foucault, né? Isso. Enquanto que a sociedade do desempenho, que é a sociedade nossa, que é essa sociedade, ele vai chamar a sociedade do cansaço também, ou a sociedade da produção, ela não vai produzir loucos e delinquentes, ela vai produzir depressivos, né? E fracassado. E pessoas que se sentem fracassadas pelo fato de não alcançarem esse Resultados esperados, né? desempenho que é tão É. característico e esperado exatamente pela sociedade. Uhum. E aí ele faz tem aqui uma parte que eu vou ler que ele fala sobre o Foucault, porque ele fala que a ideia do muro, onde separa normal e anormal, tal, que é justamente a ideia de um manicômio, né, o muro, que já foi do leproso, né, antigamente, essa ideia do isolamento, sempre foi assim, sempre teve ali na história. E aí ele diz que a analítica do poder do Foucault não pode descrever as modificações psíquicas e topológicas que se realizaram com a mudança da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. E aí ele faz uma menção à sociedade do controle, que também está ali nos pensadores franceses, né? O Deleuze trabalha essa perspectiva de um controle. Foucault Uhum, também não deixa isso aqui de fora, né? Mas assim, o Deleuze traz. E aí ele diz que também não dá conta para explicar a mudança. E aí ele traz como critério para a interpretação do que é essa virada de sociedade a negatividade da proibição cede lugar, então, vai ceder lugar para uma ideia de que é assim, sim, eu posso, sim, nós podemos. Então, a ideia do poder, né? Da proibição, a gente gira para uma ideia de poder. E aqui na leitura que eu faço, eu não sei se o senhor concorda, mas aqui eu vejo que a gente caminha com Foucault, Deleuze, mas aí a gente já passa muito essa ideia de nós podemos, a gente já passa para uma leitura mais nietzschiana, né, de sociedade, assim. Tem uma influência aqui desse ideal de poder.
que aqui vai ser uma bomba na psicanálise, né? Que depois a gente fala disso aí, mas vai ser uma Sim, bomba nesse primeiro momento, porque se não existe essa dinâmica de repressão, aquilo que foi chamado de superego pela psicanálise estaria teoricamente superado, né? Que depois a gente sim. vai ver que não, né? Simplesmente mudou o formato deveria mudar o formato de entendimento É. sobre. Depois a gente fala. Mas assim, essa perspectiva, né, a negatividade da proibição que vai ser substituída pelo ideal de poder, né? E um poder que é assim, é o poder meu, porque a partir de agora eu sou o empresário, o meu próprio empresário, né? Sou eu quem faço o investimento em mim. E é aqui que a gente abre a porta para o entendimento sobre a depressão como uma doença que se agrava nessa estrutura do capital, né? Porque numa estrutura perpassada pelo domínio do capital, na qual eu tenho poder para gerir a minha própria vida, mas a estrutura diz que não, então naturalmente o caminho dessa sociedade é um encontro com uma depressão profunda, né? É uma sociedade que é doente e que adoece as pessoas. Nitidamente vai ser esse o resultado, pelo que eu leio aqui nesse capítulo 2 do livro. Aqui. Sim. É, o filósofo sul-coreano vai colocar que o poder ilimitado seria uma espécie de verbo, né? Isso. Verbo modal, digamos assim, dessa sociedade de produção, dessa sociedade de desempenho. Aí, digamos assim, para além do que ele diz, mas considerando o que ele diz, eu acho que tem uma discussão interessante em torno dessa questão do poder. Você faz uma referência aí a Nietzsche, que a gente pode se explorar isso um pouquinho mais ao longo da conversa. Mas eu acho que tem também, embora ele não fale disso nesse momento, mas a questão do biopoder, como ele foi pensado por Foucault, né? Assim, não um poder é, do tipo da sociedade, digamos assim, propriamente da época de Freud, ou assim, aquela perspectiva mais é, histórica que o Foucault resgata, né, de um poder que parece que é muito de muito fácil identificação, né, porque existe um poder, digamos assim, concentrado, né, nas mãos de alguns, e não existem aqueles que estão no poder e aqueles que não estão no poder, e parece que é fácil fazer essa diferenciação. Ou Foucault, de alguma forma, ele, com o conceito de biopolítica e de biopoder, ele vai fazer uma leitura do poder, né, não mais um poder totalmente concentrado, mas é um poder que, de alguma forma, é um poder difuso, né? Ou seja, é um poder que ele se expressa nas relações entre as pessoas, aí já é um outro tipo de leitura, né? Ele vai fazer essa interpretação, que eu acho também assim, uma contribuição importante de Foucault para a perspectiva da filosofia, para o mundo da política também, né? O Marx também já falava um pouco disso, né? Que as relações de poder elas estão presentes em todos os ambientes, na família, né? Tem aquela ideia de autoridade, na escola o professor tem o poder, né? De alguma forma, a Michel Foucault faz essa leitura no âmbito político, mas é claro que já existem, digamos assim, antecedentes. Acho que a diferença do século XXI dessa questão de poder é que as pessoas elas têm o sentimento de que elas são invadidas pela possibilidade de um certo empoderamento, né? Ou do empoderamento. Há uma espécie, eu acho, de enamoramento em relação ao poder, embora sejamos sempre críticos em relação a ele, né? Mas se o poder, em uma determinada época, ele foi criticado exatamente por ser, digamos assim, a causa da produção de exploração, de violência, de desigualdade, de miséria, né? Aquilo que era, digamos assim, uma espécie de outro, de alteridade, aí eu estou com o Byung-Chul Han, né? Numa época imunológica em que você identifica o inimigo, né, como uma realidade externa, como nós não estamos mais na época imunológica, não estamos mais na época da negatividade, é uma época só da positividade. Então, inclusive, a expressão poder, ela passa, digamos assim, de uma expressão em que ela é vista por quem não está no poder, numa perspectiva crítica, para ser visto o poder como algo a ser assimilado e ser admirado, né? Inclusive, eu tenho algumas críticas e, às vezes, eu sei que talvez seja criticado por esse tipo de crítica, né?
mas, na verdade, o meu distanciamento em relação a certas leituras é com o conceito realmente de poder, né? Porque, assim, há uma... Eu não sei se eu devo dizer isso aqui, porque pode ser perigoso. Mas, assim, em alguns movimentos, eu vou ter de forma mais geral, né? Assim, vamos falar do empoderamento, né? Eu tenho umas certas reservas em relação a essa, não a ideia que está por trás, né? De que por exemplo, algumas categorias assumirem mais funções dentro da sociedade, que existe mais representatividade na sociedade, ela é extremamente injusta. A minha crítica, às vezes, é com o termo, digamos assim, porque por trás do termo poder, né, e empoderamento está ligado a poder, me parece está essa ideia de que o poder ele carrega uma certa ideia de opressão, né? Parece que para que existam pessoas que estejam no poder, outros têm que estar sem esse poder. Pelo menos, talvez seja uma leitura ou interpretação do poder até um pouco atrasada. Atrasada em que sentido? No sentido de que, quando todo mundo busca o poder hoje, você vai tirando, né, do poder essa ideia de que é algo negativo, né? Porque todo mundo pode ter. Aí o que é que acontece? O poder que continua sendo opressor, de alguma forma, essa crítica, a possibilidade de uma crítica ao poder, ela acaba sendo diluída, né? Porque o poder, o empoderamento é algo que eu também busco. Eu posso mais, eu posso, não apenas mais, eu posso tudo, né? Que é exatamente aí que você entra com essa questão de uma sociedade depressiva, o que produz depressão, né? No sujeito, e a sociedade acaba sendo um pouco atingida por isso. Mas, de fato, ele diz, o Byung-Chul Han, que é o verbo modal, digamos assim, dessa sociedade do desempenho, é o poder, não só poder, se eu não me engano, ele diz o poder ilimitado, né? Então, não existe limites para o poder. Aí é essa categoria de poder, né? Que às vezes eu acho que... Porque, assim, será que se trata só de um empoderamento por parte de alguns, mas manter a mesma estrutura? Então, parece que a gente continuaria numa sociedade meio injusta, né? Cíclica, Eu acho né? que tolher um pouco essa ideia de poder, talvez substituir até por outro termo, né? Eu acho que participação, igualdade de condições, igualdade de representatividade, né? Porque a minha crítica, às vezes, Dalma, é que os termos eles não são neutros, né? Os termos, a linguagem, elas têm um certo peso, né? E às vezes a gente precisa também mudar a linguagem, né? Para que haja uma mudança também digamos assim, na leitura que a gente faz da sociedade, né? Para que a gente não, digamos assim, não mude apenas sujeitos das funções, mas que a estrutura e o sistema continue de alguma forma o mesmo sistema. Não sei se me entende. Mas hoje, digamos assim, segundo o autor, não existe, digamos assim, esse problema. Esse problema que está criando sou eu, né? Esse problema com o poder, talvez seja um problema meu. Não existe mais, porque parece que ele não existe mais espaço para crítica, já que esse poder ilimitado é esse verbo que ele chama modal, exatamente por causa da centralidade, que caracteriza essa sociedade atual. Ou seja, todo mundo pode estar no poder e todo mundo deve estar no poder, né? Não sei como efetivamente isso se concretiza, digamos assim, uma visão que eu tenho. Aqui, caminhando na mesma linha, eu acho que aqui é uma ousadia, né? Uma ousadia, até porque é um livro breve, então assim, tem esses limites, né? Assim, algumas coisas que poderiam ser mais ampliadas terminam sendo só mencionadas, ou às vezes nem são mencionadas, né? Mas, assim, um debate sobre classe seria interessante, né? Nessa perspectiva aqui. Uhum. Por exemplo, como se efetiva o poder, mas a partir de dinâmicas de classe. Exato. Porque assim, a gente tem uma tendência primária, né? Que é assim, ricos e pobres, patrões e empregados. Mas, na verdade, a gente Uhum. vê, e isso aí o Foucault quem deu, né, para a gente essa grande contribuição, que esse É. exerce também naquele, por exemplo, ali, quando a gente coloca
quando a gente coloca numa determinada empresa que o funcionário que atingir determinada meta vai ter uma gratificação, então a gente já está colocando aqui um Bônus. exercício do poder entre os empregados que compartilham a mesma posição social, né? E é interessante. Isso. Então, assim, compartilhando da sua leitura, eu ousaria dizer que aqui falta pelo menos uma paginazinha sobre esse debate do poder a partir de classe, né? Mas, assim, essa ideia do poder vai ser fundamental também porque na leitura que o autor faz, ele deixa claro que a sociedade da disciplina, ou a sociedade disciplinar de um lado e a sociedade do desempenho do outro, tem um ponto que, de uma certa maneira, faz as duas se tocarem ainda, né? Que é a ideia da maximização da produção. Então, o poder Uhum. exercido nessa dinâmica de classe e tal, e de classe sou eu que estou falando, né? Mas esse poder exercido aí, em qualquer modelo de sociedade, seja ele o disciplinar ou a do desempenho, a ideia é maximizar a produção. Então, Sim. consequentemente muda um instrumento, né? Porque eu fiz até uma anotação aqui, eu peguei 3 palavras aqui, a Sociedade Disciplinar de Foucault, que ele abre o capítulo 2 falando isso, né? A Sociedade Disciplinar de Foucault, feita de hospitais, tal, asilos, e aí eu peguei 3 palavras, o que garantiria essa sociedade disciplinar do Foucault? Medo, julgamento e destruição. São essas 3 coisas, né? Que inclusive aquele livro Vigiar e Punir traz essa dinâmica, né? Tem o medo, eu posso controlar pelo medo, e consequência do controle, o julgamento e consequência da garantia de uma estabilidade social, a destruição daquilo que é considerado ameaçador, né? Isso aqui seria uma chave de leitura interessante para a política brasileira. Mas aí É. a ideia do poder garantiria esse toque de 2 modelos de sociedade porque maximiza a produção, né? Então, de uma certa maneira, embora o modelo de sociedade tenha sofrido mudanças, mas segue sendo uma sociedade alimentada pelo poder do capital, né? E aqui eu lembro do Uhum. Benjamin, né? Aquele livro de Walter Benjamin falando o capitalismo como religião, né? Assim, o espírito que perpassa toda a estrutura social, né? Uhum. E a garantia desse modelo de sociedade é justamente a positividade do poder, né? Como o senhor vinha falando aqui. Por isso que essa dinâmica do poder vai ser tão importante. E aí eu proponho aqui a pequena leitura nova a partir da psicanálise, nova que não é minha, né? Mas assim, uma nova, porque quando você pega do Freud e traz para cá, tem que mudar, porque Sim. o superego nessa sociedade da disciplina está perfeito, né? Medo, julgamento e destruição, então o superego Uhum. garantiria isso. Mas agora, com o poder ilimitado, o superego é assim, eu não posso me dar o direito de dizer que não quero, né? É mais ou menos isso. Então, se inverteu essa lógica, né? É uma ditadura do possível, vamos dizer assim, né? Embora essa palavra precise Isso. ter exemplo melhor, né? Mas é como se fosse assim, eu sou impelido a sempre fazer o melhor porque eu posso fazer. E aí, quando E me parece. eu digo assim, hoje eu vou ficar em casa, deitado aqui na rede, levando um vento, escutando música, e aí vem a palavra na cabeça dizendo assim, não, mas você tem muita coisa para fazer e você pode fazer. Então veja que o superego vira, né, de perspectiva, né? Pelo menos é uma leitura É. que eu acompanho, achei interessante, porque garante que a psicanálise permanece no debate, né? É. Eu achei interessante isso aí, se coloca, porque de alguma forma já dá para entrar talvez um pouco numa reflexão que eu, se eu não me engano, se é no capítulo 3 que ele vai falar sobre o tédio profundo, não sei se é o É título, o alguma coisa capítulo assim, 3. Capítulo 3. Tédio porque isso profundo. aí, isso que você colocou aí, esses exemplos, inclusive, é exatamente aquilo que ele vai chamar de positividade, falta essa Uhum. negatividade, né? É. E aí eu acho que é nesse sobre o tédio profundo que ele vai resgatar a questão do diálogo com Nietzsche, da importância de Nietzsche, né? Nietzsche diz que Uhum. sem essa dimensão, digamos assim, de um tempo para o repouso, de um tempo para a contemplação, de um tempo para um olhar, digamos assim, de profundidade, nós corremos o risco de cair numa nova barbárie, né? E parece que aquilo que Nietzsche já dizia no século XIX, nós estamos, de alguma forma, experimentando agora. Eu acho que tem uma reflexão bem interessante aí nessa terceira parte do livro,
que é quando ele vai falar das multitarefas, eu acho que é essa expressão, né? Ou seja, nós vivemos numa sociedade em que nós podemos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E é por isso que ele toma o Nietzsche aí para fazer a crítica a essa sociedade do desempenho ou da produção, que é essa sociedade das multitarefas, né? O sujeito, ele pode tudo, né? E inclusive ele se empodera nesse sentido, exatamente porque ele é capaz de muitas tarefas ao mesmo tempo, né? Ao invés daquelas palavras lá, medo, assim, proibição, né? Em certa parte do texto ele vai dizer que as palavras de hoje são projetos, planos, né? Realização, né? Motivação, são as grandes palavras, inclusive, né? Se fala muito nisso, motivação, exatamente porque falta o elemento da negatividade, né? Aí eu lembro sempre do Hegel, né? Da negação, que é o que movimenta, digamos assim, o real, porque o real para Hegel, ou a dialética hegeliana da afirmação, da negação, não é só uma estrutura conceitual e lógica, digamos assim, mas é a estrutura que perpassa a própria realidade, né? Inclusive, a realidade é que é marcada por essa negatividade, no sentido de que essa negatividade é a alteridade, é o outro, né, que movimenta exatamente essa dinâmica, né, da história, do existir, da sociedade, né? Claro, uma leitura hegeliana, né? Mas falta exatamente esse outro, ele vai dizer, né? Essa outra dimensão, essa alteridade, que em algum momento vai dizer, falta essa inimizade, né? Ou falta esse inimigo. E nesse caso aqui, quando ele coloca o inimigo seria uma coisa boa, porque é algo que é identificável, né? O problema da sociedade atual é que você não identifica, não existe inimigo, né? Como se todos são amigos, né? E todos são amigos significa dizer, eliminar a possibilidade de você discordar, né? De você dizer não, que seria isso que se chama de negatividade, né? Não no sentido moral, mas no sentido dialético, né? Que faz com que as coisas caminhem da maneira como, sei lá, deveriam caminhar, né? É isso que eu achei interessante. E aí, quando ele retoma o Nietzsche, eu acho muito, não sei se é porque eu sou suspeito de falar, né? Porque eu gosto muito do Nietzsche, mas dessa necessidade, né? De um espaço de tempo para o descanso, inclusive para a negação, né? Porque e aí eu já faço a ponto com o que você colocou, acho, na pergunta anterior sobre a questão do poder, né, que ele apresenta também Nietzsche, né, a vontade de poder, mas é interessante que ele diz que Nietzsche tem duas perspectivas de poder, né, que é o poder, digamos assim, dessa positividade da afirmação da vida, mas também um poder da negatividade, no sentido do poder dizer não, né, e aí, quando se tira essa dimensão do não, que significa da crítica a multitarefas ou da possibilidade do descanso, da possibilidade do que ele vai chamar de contemplação, aí o sujeito ele perde, inclusive, aquilo que digamos, inclusive perde a liberdade, apesar de viver numa sociedade que diz que é a sociedade, entre aspas, em que nós temos mais liberdade, né? E é interessante que o autor diz assim, as multitarefas, né? Assim, o sujeito que tem que fazer muitas coisas e coisas diferentes ao mesmo tempo, né? Isso aí a crítica vai dizer que isso é problemático, porque isso nós ficaríamos numa espécie de superfície, mas nós não entraríamos na profundidade. E eu acho que talvez o mundo das redes sociais ele seja uma expressão disso, né? Dessa superficialidade, dessa rapidez. A gente vai dizer que nós temos necessidade de uma lentidão, né? De uma lentidão no processo, de uma paciência, de uma contemplação para ver as coisas devagar e entender a profundidade dessas coisas. E aí o autor vai dizer que o fato de ter múltiplas tarefas não é um avanço civilizatório, né? Mas seria uma espécie de atraso, né? Porque ele vai dizer que seria, digamos assim, na vida selvagem é que tem essa multitarefa, mas essa multiatenção, né? Quando vai dizer que um animal, quando ele está se alimentando, por exemplo, ele não pode se fixar só ali, a atenção dele não pode ser fixada apenas ali na alimentação, vamos pensar aí, né? No animal lá na África, porque ele está se alimentando ali, mas ele tem que estar atento por causa dos predadores, né? Isso. Então ele tem que olhar para baixo, ao mesmo tempo ele tem que ter, no sentido metafórico, uma visão que olhe para os lados e para trás, exatamente
que é essa digamos assim, Prole, né, multifaceta, né? também. Prole. Exatamente. Isso seria uma coisa até mais selvagem nesse sentido, né? Seria um retorno e não um avanço, né? Fazer muitas tarefas ao mesmo tempo não é um avanço, digamos assim, para a civilização, segundo o autor, mas seria uma espécie realmente de retrocesso para uma vida mais selvagem, né? E eu acho que aí é quando ele usa assim, o Nietzsche para fazer, digamos assim, essa reflexão, né? Então, eu diria, se tem uma coisa que precisa ser corrigida, né, no homem atual, é exatamente essa falta de tempo e de paciência, né? Porque senão nós vamos cair numa barbárie, né? Sem esse não que é possibilitado pelo poder. Ou seja, eu acho que a crítica que viria de Nietzsche é que o poder não é só um poder para dizer sim, né? Ou seja, só para positividade, mas um poder também para dizer não, né? Para negatividade, nesse sentido de dizer, preciso parar um tempo, né? Para que eu não seja esse sujeito da produtividade, que é o que o sistema quer, e eu introjeto a ideia de que eu fazendo isso eu me realizo, né? E aí é o que o autor vai dizer, que o sujeito no mundo atual, ele se explora e ainda tem a sensação, né? De que tá bem. E ainda, Eu sou ainda útil, né? Eu diz, sou, né, nas redes sociais que é um sujeito realizado. eu sou útil, né? Eu sou útil. É, Quando fala dessa dimensão selvagem, né? Ele retoma um pouco do Nietzsche, né? Porque Nietzsche fala que a ideia de progresso não obrigatoriamente coincide com a ideia de evolução, né? Isso está no Anticristo, Nietzsche faz em um parágrafo esse comentário. sim. E esse regresso ao mundo selvagem, a atenção que não pode se concentrar em um único ponto, porque é típico da produtividade, né? Eu estou aqui sentado à mesa, almoçando, o celular está do lado, eu estou fazendo de uma mão no talher e a outra no celular, vendo mensagens, tudo, tal, e escutando a televisão que está passando o jornal, tal. Então veja que essa Uhum. dispersão, na visão do autor, parece que essa dispersão é um movimento natural desse modelo de sociedade, porque afasta o ser humano da dimensão contemplativa, que é justamente isso que o Nietzsche tenta apresentar como algo a ser corrigido, né? A grandeza da humanidade a partir da ideia de contemplação. Contemplação Sim. é um mergulho, né? Tanto é que o autor faz essa leitura, ele diz: o animal não pode mergulhar contemplativamente no que tem diante de si, pois deve elaborar ao mesmo tempo que está atrás, né? Então, essa perda Uhum. da atenção joga todo mundo num aspecto superficial de vida, né? E aqui me chama muita atenção porque essa perda da contemplação faz com que a gente se sinta útil sendo explorado, tranquilamente. A gente aceita que Uhum. está sendo útil, né? Eu estou sendo útil, estou realizado. É aquele negócio da música lá do Raul Seixas, né? Finalmente eu consegui vencer na vida. Mas a gente perde o restante, né? Isso é uma piada perigosa, né? Porque vencer na vida nesse modelo aqui é abdicar de dimensões que são muito, muito íntimas e profundamente necessárias, né? E é nessa parte que ele cita Benjamin, né? Ele faz uma menção a Walter Benjamin quando ele fala do o passo onírico que choca o ovo da experiência, né? Essa dimensão do chocar, na metáfora do Benjamin, a gente perdeu, né? É tudo muito, muito Uhum. dinâmico, muito rápido. E, infelizmente, se vive superficialmente, né? Por isso tanto medo. E aí eu vou colocar aqui outra coisa que não aparece no livro. Quer dizer, aparece mencionado no primeiro capítulo, a morte como tabu, né? Porque se esse ser humano é capaz de tudo e pode tudo, então a morte representaria o mais trágico de todo o processo, né? E uma outra Uhum. coisa aqui que eu vou trazer um outro autor que eu também gosto muito, Nietzsche é sempre uma referência, mas eu também gosto muito do Camus, quando ele fala, ele usa uma leitura de sociedade, ele usa a expressão vida maquinal. Parece que a vida Uhum. maquinal do Camus é justamente essa vida sem contemplação daqui, desse livro, né? Só que aí o Camus fala o seguinte, olha, se você conseguir perceber que a vida é maquinal, você desperta, né? Desperta desse sonho que é, na verdade, um engano de vida, né? E aqui vem uma pergunta que tem a ver com esse capítulo, o que é que o senhor acha? Porque o capítulo seguinte é a vida ativa, né? Vida ativa, o próximo É. capítulo. Mas antes disso, se esse ócio, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão aqui,
se esse ócio seria uma saída, então, e como é que a gente poderia fazer posse desse negócio? Essa é a pergunta. Já que eu sou Uhum. conduzido a me condenar quando eu paro, né? Eu paro e fico, caramba, tanta gente trabalhando e eu aqui parado e tal. Eu vejo meus amigos aí no mundo da psicologia, né? Eu vejo meus amigos atendendo no sábado e eu poderia estar atendendo no sábado, mas eu disse, não, eu não quero atender no sábado, eu não vou atender no sábado. Mas aí de vez em quando aquela voz, né? Que é justamente a voz dessa cobrança. Então, se o senhor acredita mesmo que o ócio seria uma saída e como é que a gente pode tomar posse disso? Aham. Mas É, antes do senhor responder, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está por aqui. É porque assim, pessoal, quando o professor Maurício está falando assim, a gente se empolga quando ele está falando, e aí eu vejo o pessoal dando bom dia, eu fico pensando, se eu responder, atrapalha. Então, a gente deu uma pausa. Bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos e bem-vindas. E fiquem à vontade para fazer aqui as colocações de vocês. Nossa amiga Luzier. abraço Olha para aí, Luzia. café. Vamos lá, a gente está à disposição, vai ser bom. Está à disposição. Ele está dizendo que quer um café sobre esse tema, um café filosófico lá sobre esse tema. Então, por mim, a gente organiza Legal. tranquilo. Vamos lá, professor. Então, lhe devolvo a palavra. Um abraço, professor e amiga Luzia, lá de Mossoró, né, no Rio Grande do Norte. Você fez menção aí ao Albert Camus, né, com a expressão maquinal, e aí eu volto ao Nietzsche, porque ele tem uma expressão também parecida, inclusive o autor coloca isso aí, não sei exatamente em que capítulo do Sociedade do Cansaço, mas quando ele vai dizer, fazer uma referência a Crepúsculo dos Ídolos, né, que Nietzsche vai dizer que é preciso aprender, nós precisamos aprender a ler, né, aprender a escrever, né, aprender a pensar, aprender a falar também, mas ele vai dizer que, digamos assim, a base do processo de alfabetização seria o aprender a ver, né? Eu acho que não sei se eu acho que é o capítulo intitulado A Pedagogia do Ver. Não sei exatamente qual capítulo, mas eu acho que tem um capítulo que é com esse título. Se não for no É o título, mas tem 5, alguma coisa é o capítulo em 5. relação à pedagogia do ver, né? Ele começa E mencionando Nietzsche mesmo. exatamente, a pedagogia do ver, e aí Nietzsche vai colocar exatamente isso, né, que, digamos assim, seria a base, seria esse aprender a ver, né, e a ver nesse sentido de contemplação, né, de um olhar que é capaz de olhar para dentro, né, inclusive em algumas fotografias, imagens do Nietzsche, quando você olha para o olhar de Nietzsche, é como se ele estivesse olhando para dentro e não para fora, né, mas nesse olhar no sentido de um olhar profundo, né? De um olhar profundo, de um olhar contemplativo mesmo, né? E aí é quando ele vai dizer, nesse Crepúsculo dos Ídolos, que sem isso a gente seria como uma pedra que rola, né? E aí é que ele vai chamar exatamente, nós seríamos comparados à estupidez da mecânica, né? Quando você falou aí do Albert Camus, da dimensão maquinal, essa estupidez da mecânica, nós perderíamos exatamente, digamos assim, aquilo que nos faz humanos. Esse ócio seria a saída, seria um caminho, acho que é um caminho possível, um caminho necessário. Talvez o grande problema, que é uma coisa que está arraigada, entranhada, né, em nós de cultura ocidental, é sempre essa leitura, digamos assim, dualista ou binária da realidade. Ou você é uma pessoa contemplativa, ou você é uma pessoa ativa, né? Inclusive, tem os textos lá da Hannah Arendt sobre a vida ativa, né? Que é o capítulo 4, então ela fala também da dimensão contemplativa, né? Nessa dimensão aqui ativa, de alguma forma, o Byung-Chul Han ele vai fazer uma crítica à Hannah Arendt, né? Quando ela tá falando da questão do trabalho, que Pesada, né? quando o sujeito, de alguma forma, ele perderia, digamos assim, a sua identidade, e ele vai dizer que na sociedade atual é exatamente o contrário, né? O ego ele é muito inflamado, digamos assim, mas eu acho que o problema, Dalma, é essa leitura muito binária ou dualista, né? Assim, ou uma coisa ou outra, né? Ou digamos assim, ou dentro ou fora, né? Como na perspectiva imunológica, né? Ou a vida contemplativa ou uma vida ativa, né?
e sei lá, se historicamente, durante muito tempo, em determinado contexto, talvez num contexto mais, digamos assim, religioso, monástico, sobretudo essa vida contemplativa, ela foi tão acentuada e valorizada, no atual seria exatamente o contrário, né? A eliminação de toda a contemplação e a valorização da vida ativa, e aí talvez seria o exagero dessa atividade, ou dessa multitarefa que o sujeito deve assumir, seria exatamente a dimensão problemática e, sobretudo, ver uma perspectiva de contemplação ou de parada, né, ou de descanso, né, como algo negativo, né? Como algo negativo, né? Isso aí, Elisa, nós perdemos essa negatividade e é interessante que, inclusive, assim, eu tenho percebido em relação ao trabalho que muitas pessoas até de férias, né? Então, vou entrar de férias, não é? Ou de recesso, tá? Mas durante as férias, nos grupos lá, os professores estão interagindo, estão falando alguma coisa, estão participando de reuniões, né? Parece que é quase que insuportável para o sujeito, na atualidade, parar. Parar, e parar aqui não significa necessariamente ficar sem fazer nada, não. Parar aquele tipo de atividade, que é a atividade produtiva, digamos assim, próprio do capitalismo, né? Mas para uma leitura de uma coisa que você gosta, que não é uma obrigação, sei lá, para você dar uma aula, sei lá, ligada ao trabalho, mas pegar e ler, sei lá, Dostoiévski, que eu gosto muito, ou Tolstói, ou, né? Esse tipo de coisa, né? Que não deixa de você estar numa certa atividade, mas uma atividade que exige mais essa dimensão de contemplação, sem essa correria, sem esse querer dar conta, né? E talvez mostrar aos outros que você, de alguma forma, é uma pessoa produtiva. De fato, é uma sociedade do desempenho, é uma sociedade da produção de uma forma tão exagerada que eu acho que, nesse sentido, o autor foi feliz em chamar essa sociedade de sociedade do cansaço, né? De fato, a gente sente essa necessidade digamos assim, de produção e de produtividade, mas, de fato, a gente também sente um certo cansaço, né? Esse certo tédio, né? De que se fala um pouco no capítulo 3 do livro. Professor Maurício, a gente vai ter uma segunda parte. Bom, talvez fosse bom mais um pouquinho, pelo menos, né? Não sei o que você acha. Não, porque assim, tem uma parte do livro que eu achei muito interessante, talvez fosse ter uma parte mais curta, mas se a gente pudesse discutir isso, que é a questão do diálogo com o Agamben. Eu achei muito interessante. Sim. Mas eu acho que a gente conseguiria fazer isso nos 15 minutos, 20 minutos. Pronto. Então, porque depois tem aquele negócio lá de 1 hora, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar todo mundo para voltar, porque eu vou fechar essa live, ela fica disponível no Instagram. Ela vai aparecer, quando você entrar lá, vai ter uma página, uma fotozinha dizendo assim, Entre Margens, né? O tipo desse... É uma pequena série que eu criei com os amigos e amigas. E aí você conecta lá. Mas aí volta que tem a segunda parte. Então, vou fechar aqui a live e a gente volta daqui a pouquinho. É o tempo só de vocês pegarem a água aí. Até mais.